Fala, aurinegros, beleza? Quem tá falando aqui é Joel Baluz e vamos começar mais um podcast no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de começarmos, peço para vocês duas coisas. A primeira é que vocês fiquem até o final desse podcast, pois hoje temos um convidado muito especial, um cara muito bacana, e também para vocês nos seguir em nossas redes sociais. Os links estarão na descrição. Roda a vinheta! Schmelzer, Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber, Reus, Reus in die Mitte, wir machen rein. Tor, 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 und kommt Tor vor für Borussia über Dortmund. den Asphalt, 3:2, als wir wär's ein rasten alle aus. Rhythmus, als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, mich abzuholen, wie ausgemacht, zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt wie letztes Mal. Bom, primeiramente um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está nos ouvindo. Na minha mesa virtual, hoje eu estou aqui na companhia de Renan Aradi, o nosso editor, diretor do Borussia Dortmund Brasil. Boa noite, Renan, tudo bem? Boa noite, tudo bem? De boa, Joel? Tudo ótimo. Renan, um destaque inicial já de começo? Sancho não foi punido, quem foi punido foi o Dortmund. Perfeito. Flávio, boa noite, tudo bem? Flávio que é o nosso administrador, o nosso hooligan, cuja alcunha dele é o tomador de bandeiras. Ainda conversaremos sobre isso na podcast mais adiante. Boa noite, Flávio, tudo bom? Boa noite, Joel. Tudo bem. O destaque inicial, Flávio? Bom, meu destaque inicial, Hazard. Legal. E o nosso convidado, né, o nosso terceiro participante da nossa mesa virtual, ele é jornalista, ele é apresentador de programa de TV, ele apresenta o programa Arena da TV Ponta Verde, que é uma filial do SBT em Alagoas. Ele é um profissional da comunicação e, primeiramente, também quero agradecê-lo a presença dele aqui conosco. É uma honra estar aqui presente com Rafael Peixe. Boa noite, Rafa. Boa noite, Joel, pessoal que está aqui nessa mesa interestadual, né? A gente está todo mundo bem longe, mas unidos pelo mesmo propósito. Eu queria agradecer demais o convite e vamos lá, vamos bater esse papo aqui sobre o Borussia, que é sempre bacana, né? Muito bacana, Rafa. E Rafa, qual é o seu destaque inicial? Meu destaque é o Favre, adepto do carilismo. Muito interessante, hein? É um ponto importante a se tocar, porque o Favre, nossa torcida, ela tá bem unida nesse aspecto. O Favre é consenso de todos que a paciência está esgotando, tá naquele limite. Mas, Rafael, eu quero que nossos torcedores, nossos irmãos aurinegros, conheçam um pouquinho mais sobre você, sobre o seu trabalho e sobre como é que você aderiu à torcida do Borussia Dortmund. Então, há quanto tempo que você trabalha como apresentador esportivo, Rafa? Cara, eu trabalho mais ou menos 2 anos. Eu comecei no Globo Esporte aqui de Alagoas, como repórter. Aí depois eu me juntei ao SBT e comecei o programa. Além de ser apresentador, eu sou produtor, editor e também o fundador do programa. A gente que começou esse programa na TV Ponta Verde do SBT. E tem que ser assim, 1001 funções, até porque senão para, né? Com certeza, Rafa. E como é que é, Rafa, você como apresentador, você consegue separar, por exemplo, a emoção da razão quando você vai falar sobre o seu time ou o profissionalismo sempre em primeiro lugar? Cara, graças a Deus eu não torço para nenhum time aqui de Alagoas, então para mim fica bem tranquilo. Se o CSA está enfrentando o Cruzeiro, eu torço para o CSA. Se o CRB está enfrentando o Botafogo de Ribeirão, eu torço para o CRB, e assim serve também para os times menores, como Asa, Murici, Coruripe, outras equipes aqui de Alagoas. Aí para mim é bem tranquilo e até mais fácil, porque torço para o Borussia Dortmund e acredito eu que o CRB ou o CSA nunca vai enfrentar essas equipes. Eu também acredito que não, né?
você poderia no máximo ali influenciar para que eles cantassem o Never Colony no estádio, né? Porque é algo que eu bato na tecla, né? Acho que o Flávio e o Renan já conhecem esse meu raciocínio. Acho que falta isso na torcida brasileira. Alguém cantar o Never Colony. Já pensou, sei lá, um Castelão lá, Ceará e Fortaleza lá. Castelão lotado com Never Colony. Seria sensacional, né? Imagina com sotaque nordestino ainda mais. Perfeito, né? E caberia para qualquer outro estado, né? Mas com certeza não vão aderir, né? Porque dificilmente vão aderir a essa coisa que é tão... atmosfera tão grande como é o Never Colony, né? Coisa boa o brasileiro não tá fazendo. Agora, quando é para fazer algum tipo de música, né? Como o Luan Santana fez com aquela moça lá, a cantora... Qual o nome dela? A Paula Fernandes. Ih, rapaz. Shallow Now. É complicado, né? Mas, Rafa, só para a última pergunta aqui para você, né? E como é que nasceu o seu amor pelo Borussia Dortmund? Cara, eu acho que eu não tenho... Eu acho que, se me permite a palavra, eu acho que é até broxante, porque a minha história não é tão maravilhosa assim. Eu, basicamente, amo de paixão futebol. Desde novo eu quis trabalhar com futebol. E, assim, eu fui me apaixonando aos poucos. Fui assistindo muito, assistia campeonato inglês, campeonato espanhol, alemão, até o russo, o turco, às vezes assistia. E o que mais me encantava era a torcida do Borussia Dortmund, era o estilo de jogo do Borussia Dortmund e também as cores. Quando eu era mais novo, no Super Nintendo, eu jogava muito o Superstar Soccer com o Criciúma, pelo o amarelo e o preto, e eu acho que não tem uma grande história, mas foi aos poucos, foi nascendo e hoje eu acredito que vou passar a torcer ainda mais, que estou junto com vocês. Que bacana, viu, Rafael? E eu acho que sim é uma grande história, sabe por quê? Porque acredito que todos nós, de alguma certa forma, assistimos o Borussia Dortmund, temos contato com a TV, né? Vendo um jogo do Borussia Dortmund, vamos nos apaixonar por algo específico. Você falou a torcida. Eu, no meu caso, já me apaixonei ali pelo estilo de jogo, né? E também a torcida. E cada um em algum aspecto, em alguma especificação do clube, do time, né? Muito bacana mesmo. E espero que você sempre fique conosco aqui no nosso podcast, também com o nosso torcedor do Borussia Dortmund Brasil. Bom, mas vamos falar agora do jogo aí no final de semana, Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach. Lembrando, para quem está nos ouvindo, né, que muitas vezes nós ouvimos nas transmissões, né, que algumas pessoas mandam, né, para os comentaristas, narradores, que é o clássico de Borussia, né? Não é o clássico de Borussia, mas é um grande jogo de futebol alemão. E, Renan, o que você achou da partida, Renan? Junto com o seu destaque inicial. Olha, primeiro eu queria só falar sobre o meu destaque inicial, que era a suspensão do Sancho da partida. De repente, chegou atrasado, tudo bem, eu entendo, mas olha bem a situação do campeonato, olha a situação do time e olha quem era o jogador. Quem saiu perdendo nessa história? O Dortmund ou o Sancho? Na minha opinião foi o Dortmund, porque a gente perdeu uma criatividade que nós sabemos que o Sancho tem ali para ajudar o Royce e todo o pessoal da frente, né? Ele marca gol, temporada passada só perdeu pro Messi em assistência, se eu não me engano. Então eu acho que isso aí foi um tiro no pé, tanto do Favre quanto da diretoria, porque a punição não foi pro jogador, foi pro time. Quem precisa dos 3 pontos que, graças a Deus, vieram da mesma forma é todo o elenco. Então, eu acho que faltou um pouquinho de consciência ali na hora de pensar numa punição. Multa a gente já sabia que ele ia tomar, mas, vamos pensar um pouquinho ali o que o time precisa no momento. Precisa ganhar. O campeonato tá apertado. A gente estava em 7º no campeonato. Então, e se o resultado não viesse? E aí? Quem que ia ter a pior punição? O Sancho ou o Dortmund? Então, acho que foi essa punição para ele não foi, pelo menos ao meu ponto de vista, não foi uma coisa boa a se fazer no atual momento, né? Sobre o jogo, eu vi uma melhora no time na parte defensiva. No começo do jogo a gente tomou alguns sustos e até o decorrer do jogo o Burke salvou jogadas ali contra o Embolo cara a cara, né? Graças a Deus ele conseguiu salvar ali enquanto esteve em campo, mas deu tudo certo, né? Porque saiu machucado, o Hitz entrou, mas também fez alguns milagres no
pouco tempo de jogo que ele teve. Até o Flávio vai falar sobre o Hazard, mas eu vi o Hazard nessa partida com mais gana de jogar, de mostrar o que ele sabe, de falar, eu tô aqui, eu vou jogar, e até conseguir o gol, que ao meu ver não precisava ser anulado, né? Porque foi milímetros ali, uma coisa ridícula até. Tudo bem, tinha uma unha na frente, tinha, mas muita, sei lá, eu não achei bem anulado não esse gol, eu deixaria. Mas no geral eu vi uma melhora defensiva e o time conseguiu segurar mais o resultado, né? Conseguiu não tomar o empate no fim do jogo e até poderia ter feito mais de um gol, né? Infelizmente teve esse gol anulado, mas ao todo eu vi uma melhora do time. Só não teria punido o Sancho desse jeito, que eu acho que com o Sancho em campo a gente teria feito um placar mais amplo. Concordo, Renan. Concordo que a punição com o Sancho aí foi um pouco rigorosa e um tiro no pé, porque se o Borussia Dortmund, não aconteceu, mas se acontecesse de perder a partida, muito iria se cobrar do próprio Favre, né, pela decisão que ele tomou, e o Sancho também ia ganhar uma moral entre aspas errada dentro do próprio grupo ali do elenco, porque ele poderia se crescer na situação, falar, eu não joguei e o time não ganhou, tá vendo? Vocês dependem de mim. Mas, como você disse, graças a Deus o Borussia Dortmund conseguiu vencer, e também, eu não sou o Ale Oliveira para fazer trocadilho, mas graças a Deus que o Borussia Mönchengladbach tem o embolou, né? Que ele sempre se embola com a bola. Assim, sempre. Ele tropeça, erra gol na cara. E eu ia falar Schalke 04 porque ele jogou no Schalke também. Foi uma decepção por lá. E no Gladbach tá mostrando para que veio. Obrigado, embolou. E você, Flávio? O que você achou da partida? Concorda aí com o Renan, com o nosso raciocínio que a punição foi pro próprio Borussia Dortmund em relação ao Sancho? O que você acha? Sim, o Sancho é importantíssimo para o time hoje, né? Depois do Reus, ele é o principal jogador. No ataque ali, ele fez falta sim, pela criatividade, ele volta para buscar bola, até cria jogadas, e se o Borussia perde, com certeza a corda que já está quase rompendo, né, do Favre ia arrebentar de vez. Mas o meu destaque hoje é o Thorgan Hazard, que para mim ele se apresentou ao clube finalmente nesse sábado. Eu achei uma bela partida do Hazard. Ele se apresentou buscando o jogo o tempo todo, tomou algumas pancadas, como ele já vem tomando, mas tudo em prol do ataque, indo para cima, batendo os escanteios, se apresentou muito bem. Concordo, eu achei um pouco exagerado a anulação do gol, porque volta muito, né, na jogada, né? Eu achei que volta muito o lance, o impedimento foi muito lá atrás, então eu não achei que foi a criação da jogada ali, aquele lance. Então ele merecia esse gol, mas mesmo anulado eu acho que trouxe confiança para ele, e acredito que daqui para frente ele vai ter uma apresentação aí, vai cada vez melhor. Assim eu espero, né? Todos nós esperamos. Nós esperamos, e de fato o Thorgan Hazard nessa partida ele mostrou por que veio. Eu ainda digo que ainda tem um pouco de pé atrás com ele, porque eu acho que ele pode entregar um pouco mais, embora não veja ele como um craque. Como um bom jogador que vai desempenhar boas funções pelos lados do campo, ora pelo centro, tem bom chute de fora da área, bom passe. Mas em relação ao impedimento, né? Foram 2 impedimentos no caso. Eu achei o do Brandt muito mais absurdo, porque no do Hazard ainda existia o pé do Rosa, ele estava impedido. Infelizmente ele estava. Aí o juiz poderia, sei lá, ser um pouco mais maleável, não sei, discute-se. Mas o gol do Brandt,
O Reus, em nenhum momento ele atrapalhou o goleiro, ele fugiu da bola. O Reus já não tem bunda, ele encolheu a bunda mais ainda. Caramba. É verdade. Tem bunda. Né? Enfim. E você, Rafa? O que você achou da partida, tanto no aspecto positivo e negativo? E pegando o gancho do seu destaque inicial aí, o Favre aí a corda dele tá rompendo mesmo? Você acha que ele deu um passo a mais quando ele barrou o Sancho? Rapaz, eu acho que essa relação com o Sancho, eu acho que foi mais ou menos ele querer ganhar o grupo de volta, sabe? Eu acho que ele estava se sentindo pressionado, viu que estava perdendo o grupo. Agora sim, é só uma opinião, né? Eu acho que ele estava perdendo o grupo e quis mostrar, aqui mando eu. Então ele barrou o Sancho e falou, aqui mando eu. Então ele tentou recuperar o vestiário. Começando aqui pelos tópicos que eu separei, eu acho que essa partida do Dortmund contra o Gladbach foi um duelo de grandes goleiros, né? A gente viu o Burke, que saiu de campo sentindo o joelho esquerdo, contra o Sommer, que fez, eu acho que de 3 a 4 milagres. Eu acho que foi uma partida de 2 grandes goleiros que tem nível de seleção e que jogam muito. O ponto positivo maior para mim foi o volume de jogo, né? Que pareceu que a data FIFA fez bem ao time, que teve mais volume de jogo, conseguiu a marcação de 3 gols e outros que poderiam ser se o Sommer não tivesse salvo a equipe dele, né? E o destaque mais positivo, como vocês estão falando aí, que é sempre com o Thorgan Hazard, que ele participou sempre das ações ofensivas, tanto é que foi dele o passe para o único gol válido, né? Que foi marcado pelo Reus. E além do gol anulado que ele fez ainda nos 34 minutos do primeiro tempo. Eu acho que, como vocês já falaram, que essa foi a estreia do Hazard, eu acho que ele pode dar mais ainda, mas é mais uma adaptação, pode ser que ele esteja sentindo ainda o peso da camisa, ou não esteja tão integrado ao grupo, e pode ser também o vestiário que não esteja tão bacana, e a partir desse momento que acho que não todos os jogadores estão abaixo, então é normal ele estar abaixo também. Eu acho que um ponto positivo também foi a ausência do Mario Götze. Eu acho que parece que sem ele, pareceu que o time finalmente jogou com 11 em campo. Nos últimos jogos que estava acompanhando, o Götze parecia um a menos em campo, ele parecia não estar na mesma voltagem, parecia que estava sempre um pouco abaixo. E como eu disse do meu destaque, o Favre é adepto do carelismo, né? Porque parece que ele está sempre querendo entregar a rapadura e está sempre querendo segurar a vantagem de apenas um gol. E a gente sabe que quem tem 1-0 não tem nada na mão. Então você não adianta ficar segurando 1-0. E como o Muricy Ramalho sempre fala, a bola pune, né? E vem punindo o Borussia. Nos últimos 5 jogos, se não me engano, cedeu 3 empates. O Borussia cedeu o empate para o Freiburg, o empate aos 44 do segundo tempo, cedeu o empate para o Bremen aos 10 minutos do segundo tempo, 2-2 também, e para o Eintracht Frankfurt também, aos 43 do segundo tempo. Então, é basicamente o que o Carille vem fazendo aqui no Corinthians, guardado devidas proporções, o Favre vem pecando muito nisso. Ele vem segurando a vantagem de 2-1, vem segurando a vantagem de 1-0, e assim não dá. Por pouco, graças a Deus, e graças ao Burke também no primeiro tempo, a gente não empatou esse jogo, porque parecia que ia se desenhando mais um empate. 2 gols anulados seria um desastre, mas ainda bem que a gente conquistou os 3 pontos. E parece, a impressão que eu tenho, que ele está com uma corda no pescoço, a gente vê muito pela escalação, que cada jogo parece que é o último jogo dele. Ele sempre vem mexendo muito na equipe, ele sempre vem fazendo alterações, colocando um zagueiro na lateral. É a impressão que o Favre está encarando cada jogo como se fosse o último, tentando salvar o emprego dele e tentando mostrar que ainda tem futuro, que ele, eu ainda posso ganhar esse grupo, ainda posso continuar no comando técnico da equipe. Legal, Rafa. E você bem disse aí sobre a escalação do time. Eu queria destacar o esquema tático do Borussia Dortmund nessa partida, porque assim, no papel parecia que o time ia entrar em campo com 3 volantes postulados ali para segurar a pressão do Gladbach.
Mas não, ele acabou meio que trollando, né, nossos torcedores, a nós mesmos aqui, né, que somos torcedores também, porque ele recua o Weigl para a zaga, puxa o Akanji para a lateral direita, o Akanji tem mais estatura, ou seja, aquela segunda bola, aquele cruzamento no segundo pau, o Akanji seria muito mais efetivo ali do que o próprio Hakimi, que o Hakimi peca muito nesse aspecto defensivo. Aí, nessa puxada do Akanji para a lateral direita, avança o Hakimi para jogar com liberdade. O Hakimi não fica preso, fixo no campo, ele fica girando, ele troca a hora a posição com o Hazard, a hora ele troca com o Royce. O Royce faz mais essa troca com o Brandt como falso 9, e aí o time começa a movimentar e a funcionar. Isso ele começou a fazer no jogo contra o Slavia. Contra o Slavia ele deu essa resposta para o time, para o clube, para os torcedores. E isso eu achei interessante. Acho que é um ponto a favor para o Fábio nesse aspecto. Mas pegando aí o gancho do que você falou sobre o carilismo, né, que ele pega, ele faz um gol e se tranca, o time para de buscar o segundo gol. Isso é um fato e é o que ele deixa muito a desejar, não é verdade? E sobre o aspecto individual, o Burke, na minha opinião, acho que não sei se é a opinião de todos aqui, mas na minha opinião o Burke foi o melhor jogador em campo com o complemento do Hitz. E engraçado que são 3 goleiros suíços, salvo engano, né? O Sommer, goleiro do Gladbach, o Hitz. Sim. 3 goleiros suíços. A Suíça está bem servida de goleiros. E o Marco Reus. Só sim. Do goleiro, o gol que ele tomou do Hazard não pode, né? Ah, sim. Sim, é verdade. A bola... o impedimento deu uma salvadinha nele, né? Mas ele queria dar a lei do ex, né? Acho que ele estava querendo fazer prevalecer. Exatamente, ela é divina, né? É o handicap ali, né? O handicap favorecendo ali a lei do ex. Só por da lei do ex que a gente tá falando, né? Marco Reus marcou o seu 9º gol contra o Mönchengladbach, né? Então essa lei do ex com o Reus em campo, ela vale muito. Vale muito, e às vezes a gente esquece que o Reus era do Gladbach, né? Que ele tá tanto tempo já no Borussia Dortmund, temos ele como ídolo máximo, que a gente acaba esquecendo. Inclusive o Marco Reus jogou bem essa partida, e agora vai entrar em pauta uma outra questão. Data FIFA fez bem para o Borussia Dortmund e fez bem para o Marco Reus, porque assim, Marco Reus é capitão do Borussia Dortmund. Muito se falava que ele está sentindo um pouco a responsabilidade, porque ele tem que ter a preocupação em liderar o time, e às vezes ele perde ali a concentração em mostrar o seu talento, porque todos sabemos que ele é talentoso. Na seleção da Alemanha, o Marco Reus não é capitão, e jogou muito bem nas eliminatórias da Euro. Será que essa faixa de capitão no Borussia Dortmund faz bem pro Marco Reus, ou Renan? Olha, talvez não faça tão bem, porque a gente vê, né, que tem muitos jogos que a gente procura ele em campo, mas não acha. Geralmente é quando o protagonismo todo do jogo fica só para ele. Então eu acho que é uma responsabilidade muito grande que talvez ele não esteja acostumado a carregar, né? Então, na Alemanha eu vejo ele mais solto, talvez seja esse o motivo. E para você, Flávio, essa faixa de capitão pesa para o Marco Reus? Seria interessante outro jogador ser capitão? E se outro jogador fosse capitão, o que você sugeria? Eu não diria que pesa, mas eu acho que não tem a ver com o tipo de pessoa, né, que ele demonstra ser. Ele não é muito falador dentro de campo, assim. O Reus parece que é mais caladão e tal. E não sei se pesa, mas e também se influencia no futebol dele. Mas eu particularmente eu escolheria até o Hummels, mesmo sendo o ano de retorno dele e tal. Talvez pela história de ele ter ido para um rival, essa questão toda talvez não talvez pese, né, melhor dizendo, nessa escolha. Mas eu particularmente, eu acho que hoje no time o melhor cara para ser o capitão é o Hummels. Só respondendo essa pergunta aí que não veio para mim, mas eu respondo mesmo assim. Eu colocaria o Burke como capitão, que
Ele vem aí de já tem um tempo de time, talvez na temporada que vem eu pensaria no Hummels como capitão. O Burke desempenha bem, poderia desempenhar o papel de líder, poderia, mas ainda tenho convicção que o Hummels poderia desempenhar melhor essa função. Não é capitão porque chegou agora, como o Flávio falou, veio do Bayern de Munique e tal. E tem outros jogadores também interessantes. O Piszczek, se tiver em condições, pode ser um bom capitão. O Witzel, eu vejo um capitão também, Renan. Opções não faltam, né, Renan? Tem bastante opção, mas um nome em específico eu escolheria outro além do Reus para ver se com isso ele desempenha um futebol melhor, né? Que é o que a gente está precisando dele no momento. E para você, Rafa, faz sentido esse raciocínio? Será que o Reus, por acaso, ele poderia render melhor sem essa responsabilidade de ser o líder burocrática ali do Borussia Dortmund dentro de campo, que é até a faixa de capitão? Cara, eu acho que tem que colocar na balança, sabe? Porque você pensa na solução, tirar a faixa de capitão dele para que ele jogue melhor. Mas você pode ter o efeito reverso. Você pode perder o jogador. A partir do momento que você tira a faixa de capitão dele, você fala que ele não é um líder e que pode ser que ele sinta que não é isso tudo no grupo. E essa decisão vem do Favre, que não está tendo um momento tão bom assim. Então acho que nesse momento não é o momento ideal para tirar faixa de capitão. E falando da seleção alemã, eu acho que é outra equipe, é outro grupo, outro clima, outro técnico. Eu acho até normal ter rendimentos diferentes, porque é outro ambiente, sabe? E eu fico com medo dessa ideia de trocar a faixa de capitão durante a temporada e você perder um jogador e o melhor jogador, tecnicamente falando. Eu acho que até... Desculpa, João. Eu acho que até... como se fala? É uma coisa pequena, assim, né? Que eu acho que não deveria entrar em pauta agora, no momento, assim, no clube, né? Trocar capitão, faixa de capitão. Eu acho que o Rafa tem toda a razão aí. Eu acho que ia criar mais um problema, mais um disse-que-me-disse dentro do vestiário e tal, um climão. Eu acho desnecessário hoje, né? Agora, nesse momento. Eu acredito que fazendo gols. Ele fez um gol nessa última partida contra o Gladbach, vai anotando gols. Quanto mais gols ele fizer, mais vai ganhando confiança, mais vai se soltando. E como ele é o capitão, o líder técnico, eu acho que nem só, como vocês falaram, que ele não é aquele jogador que sai gritando, sai dando esporro em todo mundo, mas ele é o líder técnico, como é o Cristiano Ronaldo na seleção de Portugal, como é o Neymar na seleção brasileira, que perdeu a faixa de capitão. Eu acho que ele dá a resposta tecnicamente. E a partir do momento que o Hazard, o Sancho, outros jogadores mais jovens, vê o capitão, o Reus, arrebentando com o jogo, marcando gol e crescendo em produção, ele puxa toda a equipe. Eu acho que a faixa de capitão no Reus funciona mais para isso. E o Reus, ele é um jogador disciplinado, né? Ele é um jogador disciplinado, não é um jogador bagunçado. Ele é um jogador que deve trazer um bom exemplo pro time. É que o torcedor muitas vezes questiona quando o jogador não faz gol, quando ele não decide a partida. E todo mundo é muito acostumado a ver o Reus decidindo partidas, a fazendo gols. E acredito que, como o Rafa colocou aí, a partir do momento que ele começar a fazer gols, como fez contra o Gladbach, ser decisivo, aí talvez esse questionamento ele encerre e ninguém mais toque no assunto. Isso talvez tenha florescido mais quando ele perdeu o pênalti contra o Barcelona e também perdeu perdeu um gol na cara do gol, né? Ter Stegen aí que nasceu mais essa, entre aspas, não é tão polêmica, isso é mais falácia por parte da mídia alemã. Só para vocês, só um ponto sobre o Reus que talvez tenha dado mais confiança para ele é a questão de lesões que ele parou, né? Que antes era o problema dele, eram as lesões. Então agora ele tá tendo uma sequência melhor, tá podendo jogar uma temporada completa. Então acho que isso também pode dar confiança para ele. E Renan, isso gera laços com amadurecimento, viu? Tem um jogador muito bom de bola brasileiro,
vocês três vão concordar, que é o Renato Augusto. O Renato Augusto jogava no Bayer Leverkusen e ele não sabia por que ele se lesionava tanto. Aí ele veio fazer o tratamento no Corinthians e tal, aí ele acabou descobrindo os problemas dele. Ele disse em entrevista: comecei a conhecer meu corpo e meus limites. Através disso, comecei a me cuidar e, consequentemente, jogar mais futebol. Foi convocado para a seleção brasileira, jogou Copa do Mundo. Acredito que o Royce ele esteja nesse estágio também. Provavelmente deve estar conhecendo melhor o seu corpo. Isso tem muito a ver com o amadurecimento e, é claro, nós agradecemos isso porque o Royce, tecnicamente, ele destoa muito, não somente no nosso time, mas no todo, no mundo todo. O Royce, na minha opinião, é um dos principais meias amadores que existe no futebol europeu. Bom, e amanhã, né? Amanhã nós temos um jogo importantíssimo pela Champions League contra a Internazionale de Milão. Flávio, quais são suas expectativas para o jogo contra a Internazionale de Milão? E se você quiser também dar uma pincelada contra o Schalke 04, fique à vontade. Bom, a minha expectativa é a melhor, né? É a melhor possível. O Borussia vem de uma vitória, uma volta por cima, né, digamos assim, e a Inter ela vem de um sufoco aí, porque ela perdeu para a velha senhora e depois teve agora nesse último fim de semana um jogo duríssimo contra o Sassuolo e não vem tão... ela vem bem no campeonato italiano ali, mas teve dificuldades aí nesses 2 últimos jogos. Na Champions também não vem tendo assim uma facilidade. Então eu acho que o Borussia tem as suas vantagens e eu acredito numa vitória e numa vitória não tão difícil. E contra o Schalke, aí é jogo bom, hein? Aí é jogo que eu gosto. É jogo contra o nosso rival. É pau neles, velho. Acho que vai ser um jogão de bola. Como? Sem censura. Sem censura, pau neles. Isso, sem censura. Cara, vai ser um jogo muito bom. Eu acredito que o Borussia vai selar essa reação. O time tá bem mais concentrado. Com certeza, se conseguir essa vitória amanhã, já chega pro clássico muito mais motivado. E poxa, lá na casa deles, né, meu? O Borussia tem uma história legal de jogar lá. Então eu acredito que são 2 jogos grandes e 2 grandes vitórias. Renan, amanhã jogo contra a Internazionale, jogo duríssimo em Milão. Sábado, o derby contra o Schalke em Gelsenkirchen. Cara, qual a expectativa que você tem para esses jogos, Renan? Expectativa de muito nervosismo à flor da pele. Amanhã nem tanto, o nervosismo fica mais para sábado, né? Que é um derby que a gente tá entalado na garganta pelos últimos resultados e só a vitória interessa no sábado. Não tem que ter outro pensamento, tem que entrar para pegar os caras e ganhar. Seja 1, 2, 3, quanto mais melhor. E dentro da casa deles, melhor ainda para desentalar os últimos resultados, né, que a gente teve. Resultados não, né, desastres. Já para amanhã, eu vejo amanhã como um jogo mais pensado. Talvez o Favre jogue amanhã pelo contra-ataque, né? Porque dentro da casa deles, a gente sabe que, igual até no nosso Instagram lá, hoje o Joel colocou lá, né, a análise sobre o Fique de Olho. Lautaro Martinez é perigoso. A gente conhece ele, tanto da seleção, vem se destacando, então a gente vai ter que ter uma defesa muito sólida e confiante, que é um jogo perigoso amanhã por conta disso, mas acredito que pelo menos o empate a gente leva para Dortmund. E não perdendo amanhã, eu acredito que a gente já encaminha a classificação também na Champions.
Rafa, 2 jogos perigosos e decisivos. Um contra o Internacional em Milão e outro contra o Schalke Gelsenkirchen. Qual a sua expectativa, Rafa, para essas 2 partidas? Cara, eu ia falar basicamente o que o Renan falou, que é o jogo para você encaminhar a sua classificação, né? A gente vai encaminhar a classificação nesse jogo. Se vencer, a gente chega a 7 pontos e trava a Internacional com 1 pontinho só. E se o Slavia Praga conseguiu tirar pontos da Internacional dentro da casa, lá no estádio deles, então acho que a gente consegue também. O jogo é basicamente isso, é explorar o contra-ataque. Acredito muito que com o Hakimi saindo de velocidade, eu acho que deve ser mais ou menos esse o perfil do jogo. Jogar trancadinho, e como eu disse, o Favre está jogando cada jogo como se fosse uma final. Ele quer mostrar que tem capacidade, que tem ainda alguns coelhos para tirar da cartola e conseguir bons resultados. E se tem uma competição que a gente está jogando bem, é a Champions League. A vitória contra o Barcelona não saiu por um detalhe. A gente conseguiu vencer o Slavia Praga com 2 gols do Hakimi, em uma atuação fantástica. E acredito que amanhã será de mais uma vitória. Contra o Schalke, é aquele jogo para entrar de vez na disputa pelo título, né? A gente está com 15 pontos, se vencer vai para 18, podendo assumir a liderança do campeonato. E se você assume a liderança da Bundesliga numa rodada, depois de ter vencido na Champions League e vencer o seu maior rival, assumindo a ponta da tabela, aí ninguém para, né? A gente já se empolga, vai que nem flamenguista que já está pensando no Mundial, e só alegria. É isso mesmo. Só alegria, né? E lembrando que amanhã nós não teremos o Marco Reus, né? Então o Favre vai ter que se virar bem nesse aspecto, tá? Nem Reus, nem Paco. Nem Reus, nem Paco. O Paco já estamos acostumando já a jogar sem ele, né? E eu tô até preferindo. Verdade. Eu nem Espero lembrava. Espero que seja com Sancho titular amanhã. E com o Quem é o- Burke também, né? Quem é Paco mesmo? É verdade, o Burke, temos alguma notícia do Burke? Será que tem O condições? Dizem que ele vai ser titular. Eu li É. que pelos exames tudo indica titular, mas não sei, não dá pra saber direito, mas é meio perigoso, né? Então, vamos ver amanhã. Sobre minha visão aí sobre os jogos contra a Internacional e Schalke, eu praticamente vou assinar embaixo de vocês, porque amanhã, na minha opinião, o importante é não perder o jogo, tirar pontos da Internacional é crucial. O Slavia, quem perder pontos para o Slavia nesse grupo vai se complicar bastante. A Internacional já perdeu. Acredito que nossa classificação com empate, e claro, com uma vitória, vai estar mais do que encaminhada. Contra o Schalke 04, os últimos resultados são desastrosos e está na hora de vencer os caras na casa deles. Melhor ainda, na casa deles, já sobe para a ponta da tabela, vai dar uma moral enorme para o time, já deixa eles estagnados na posição onde eles estão aí com 14 pontos, né? Já perderam na rodada passada e vai ser um jogo crucial. Aliás, o Borussia Dortmund ele está com uma maratona muito forte de jogos e contra o Gladbach foi o primeiro teste, o grande teste. Agora vamos amanhã para o segundo teste e no final de semana para o terceiro teste e espero que possamos fazer nossa lição de casa aí, né? Só Bom, sobre a classificação ainda que o Rafa disse, né? Que nós estamos indo bem na Champions. Se classificar na Champions já é bom. Num grupo considerado da morte, melhor ainda, porque você vai para outra fase com a moral lá em cima. Até só lembrando da Champions passada, se eu não me engano, o Liverpool estava no grupo da morte também e foi campeão. Sim. Quem sabe a gente não mantém essa escrita, né? Quem sabe? E o Borussia Dortmund, o problema do Borussia Dortmund em sorteios da Champions League é que a tendência é sempre cair no grupo da morte. Eu não lembro do Borussia Dortmund não cair no grupo da morte. Vocês vão pensar aí, sempre cai no grupo da morte, sempre. Aliás, quando eu conheci o Borussia Dortmund, caindo num grupo em que tinha Real Madrid e Milan no mesmo grupo dele. Era o Real Madrid dos Galácticos, o Milan lá do rival, do Shevchenko, Maldini. Ou seja, o Borussia Dortmund nunca teve tarefa fácil. E só para fazer aqui, pegar um gancho, você falou de classificação, Renan? A classificação atual da Bundesliga aqui está com o Mönchengladbach com 16 pontos, Wolfsburg com 16 pontos, Bayern de Munique e Borussia Dortmund, nosso amado Dortmund, com 15 pontos, Leipzig também com 15, Freiburg, Schalke 04, Frankfurt e Leverkusen com 14. Ou seja, são 9 times, né, brigando aí pela liderança na Bundesliga mais equilibrada dos últimos tempos. A Bundesliga está de parabéns.
mas eu espero que no final dê Borussia Dortmund. Bom, e agora, nossos torcedores aí que estão nos ouvindo, nossos irmãos aurinegros, hoje nós vamos começar um novo quadro que se chama Giro pelo Mundo. Pegamos bastante feed de vocês nos comentários em que vocês diziam que nós falávamos somente de Borussia Dortmund. Ora, é o nosso podcast sobre o Borussia Dortmund, porque amamos o Borussia Dortmund, é o nosso time de coração. Mas nós sempre queremos ficar mais próximo de vocês, ou seja, o que vocês falarem, se for algo coerente, coeso, vamos abraçar, porque queremos estar pertinho de vocês. Então hoje o Giro pelo Mundo vai ser o nosso novo quadro e ele será bem simples. Cada um de nós aqui vai dar um destaque aí do futebol a nível mundial, tá bom? Não combinamos nada, não sei que o Renan vai falar, que o Flávio vai falar ou que o Rafa vai falar. Então, vou passar a bola aí pro Renan. Renan, qual o seu destaque aí pelo Giro pelo Mundo? Meu destaque vai pro nosso adversário de amanhã. A Inter, que no campeonato italiano está em segundo, mas apenas 1 ponto atrás da líder Juventus, o que é uma surpresa, né? Eles têm montado um time muito competitivo, muito forte, mas a gente sabe e está acostumado com a Liga Italiana sendo de um time só, mas essa temporada a Inter está mostrando que vai ter uma emoçãozinha no campeonato e não vai ser aquele campeonato que acaba com poucas rodadas que nem precisa chegar até o fim, que a gente já sabe o campeão. Então meu destaque pelo mundo vai para Inter no campeonato italiano, que tá bem. Bacana, Renan. E o Lautaro jogando muito na Inter, né? Esse Lautaro na Inter ele assusta. O meu Lautaro... Não só na Lautaro, Inter, né? Sim, na Argentina também. Na seleção ele tá jogando até mais do que o Dybala, do que esperavam do Dybala. Sim. Dybala que jogou muito hoje, inclusive. Mas eu ia dizer que o Lautaro, esse Lautaro da Inter assusta. Aquele que eu editei na imagem do Fique de Olho não assusta não, porque ele tá meio achatado. Mas beleza, aquele não assusta, mas... Talvez ele assuste por outros motivos. Na Inter também, além do Lautaro, a gente tem o Lukaku, né? Que a gente sabe que se deixar ele ali na frente do gol, dificilmente ele perde, né? A seleção brasileira sabe bem disso. O Lukaku é um monstro. Um dia nós precisamos fazer um podcast retrô, para falar de algumas coisas interessantes que é legal aqui debater. E para você, Flávio, qual é o seu destaque aí no Giro pelo Mundo? O meu destaque era justamente o italiano, né? A nossa Inter de Milão aí, que vai nos enfrentar amanhã. Mas como o Renan já trouxe, e como você disse no início do quadro, que nada foi combinado, exatamente, nada foi combinado. Mas eu trago aqui o campeonato francês. Assim, nesse giro pelo mundo, eu acho que se a gente der uma analisada, são poucos os campeonatos que não estão concorridos, né? Tá todo mundo ali muito próximo, todo mundo ali brigando pela liderança. Talvez o francês esteja um pouco mais... o líder um pouco mais aberto aí, que é o PSG, que vem com 24 pontos na frente do Nantes, que vem com 19. Então, teve uma vitória também aí uma vitória fácil, né? Na Champions League. Hoje ganhou de 5-0 do Bruges, 3 gols do Mbappé. Campeonato francês que eu particularmente acho bem fraco. E o PSG com essa equipe que eles têm aí praticamente vai levar sempre, vai dar uma de Lyon, né, na época do Juninho Pernambucano e tal, aquela galera toda. Mas é isso, o meu destaque vai para o francês. Legal, Flávio. Espero que os torcedores aí do PSG Brasil não estejam ouvindo o nosso podcast, porque o campeonato francês é fraco, na realidade. Na realidade, para você que torce o PSG, o campeonato de vocês é fraco. 20 patético. De todos da Europa é o que menos tem graça, né? Eu acho o holandês muito legal, mas o francês não vejo graça, sinceramente. E você, Rafa, qual o seu destaque aí no Giro pelo Mundo aí?
eu acho que o meu giro pelo mundo, eu vou ficar na Alemanha mesmo, e o meu destaque vai para a Union Berlin. A equipe só tem 2 vitórias no campeonato, vai enfrentar o Bayern de Munique nesse final de semana, no sábado, mas as 2 únicas vitórias foi contra o nosso Borussia e contra o Freiburg, equipes que estão brigando no topo da tabela. O Freiburg tem 14 pontos, está em 6º colocado, e o Borussia com 15 pontos. Quem sabe o Union Berlin não apronta para o lado do Bayern e facilite nossa chegada ao topo da tabela. Assim como eles aprontaram com nós, né? E Exato. o meu giro pelo mundo, né? E o meu giro pelo mundo é para a Premier League, o clássico Liverpool contra o Manchester United, mas vai em 2 aspectos. O primeiro, pela partida, que foi uma partida bem disputada, e me impressionou uma coisa que, olhando a escalação inicial do Manchester United, para quem conhecia o Manchester United, o time caiu bastante, hein, em termos de papel ali. Mas ainda assim conseguiu fazer um grande jogo, né, porque é clássico, acho que o maior clássico que existe na Inglaterra. Mas o que me chamou mais a atenção foi como o VAR funciona na Premier League, como não funciona em outros campeonatos, sobretudo o nosso campeonato nacional no Brasil, né? E até mesmo a Bundesliga às vezes deixa a desejar. Lances polêmicos lá não pode passar de 30 segundos, 20 a 30 segundos. Se por acaso passar disso, a decisão final fica com que o juiz, o árbitro, marcou na hora. Eu acredito que essa seja uma forma de você não perder a essência do futebol com a utilização da tecnologia. Você ainda deixa o futebol dinâmico. E por isso que a Premier League ela foi um dos campeonatos que mais demoraram, o último campeonato aderir ao VAR, porque eles estudaram um método, uma fórmula para não tirar dinamismo do campeonato. Então fica esse destaque positivo para a Premier League, embora, na minha opinião, os 2 melhores campeonatos do mundo sejam Premier League e Bundesliga. E eu vejo mais graça na Bundesliga, porque a Bundesliga ela trabalha mais os jogadores de base. Eu gosto de ver jogador novo jogando, cria da casa. A Premier League ela é uma liga mais, entre aspas, galáctica, né? Contrata mais, gasta-se mais dinheiro, né? A Libra tem um peso maior que o euro. Então é isso, esse é meu destaque pelo giro pelo mundo. E agora vamos às nossas considerações finais. Suas considerações finais, Rafa? Consideração final, eu não estava nem preparado para isso, mas vamos lá. Minha consideração final é que a gente consiga um bom resultado amanhã. Eu acredito que essa má fase vai passar. A gente tem muito essa cultura do resultadismo. Quando acontece alguns tropeços, a gente já começa a criticar bastante o time. E olhe que a gente tropeçou, mas foram empates e apenas uma derrota na competição. Então, acho que a gente tem que afastar um pouco mais essa cultura do resultadismo e deixar o homem trabalhar, apesar de não estar fazendo um bom trabalho, né? A gente tem que manter os pés no chão, que estamos apenas no começo. E é isso. Flávio Johnson? Bom, torcer muito amanhã. O resultado aí positivo vai praticamente garantir a nossa classificação. No sábado é jogão pra gente gritar mesmo, vai Borussia, e é hora de não dar mole pro Schalke, vencer eles na casa deles e mostrar quem é o grande, quem manda no Vale do Ruhr. Renan? Meu destaque final fica pro derby. Precisamos muito dessa vitória, não pelo campeonato, nem pela pontuação, mas para dar uma confiança pro time que tá precisando. Então, sábado vai ter que ser um time com muita raça, vai ter que calar o estádio deles com pelo menos uns 2-3-0 para desentalar tudo que a gente tem aguentado esse tempo aí. Bom, minha consideração aqui final vai exatamente de encontro aí com a ideia do Rafael sobre o imediatismo. Vamos deixar o imediatismo de lado, torcedores. Vamos deixar o Favre, por mais que discordamos de algumas coisas com relação a ele, mas vamos deixar ele trabalhar. E quando chegar ao final da temporada, pegar tudo que ele fez e fazer uma avaliação para ver se vale a pena ou não querer ele no cargo no Borussia Dortmund. Porque aí renova-se um trabalho. Se por acaso o Borussia Dortmund demitisse hoje o Favre, teríamos que contratar outro técnico, outro trabalho, outra filosofia, e a temporada iria por água abaixo. E também quero fazer uma consideração final. Vocês aqui, agradecer a presença de todos aqui presentes, o Renan, o Flávio
E também Opa. ao Rafa, né, o Rafael Peixe, por ter aceitado o nosso convite. Rafa, mais uma vez, muito obrigado. Eu espero contar com você mais vezes aqui no nosso podcast. Enriqueceu bastante o nosso debate, a nossa mesa virtual. Trocamos bastante ideias aqui, conhecimentos, vivências sobre o esporte e sobre o amor que temos em comum, que é o Borussia Dortmund. Tá? Muito obrigado, Rafa. Cara, eu que agradeço o convite. Fiquei até um pouco nervoso, apesar de ser jornalista, porque nunca tinha participado de uma mesa de podcast falando sobre o Borussia Dortmund. Como eu tinha dito para vocês quando me fizeram o convite, eu sou apenas um iniciante, um aprendiz, mas gostei, foi bem bacana e se precisar, estamos às ordens. Legal, Rafa, muito obrigado. E é isso, Aurinegros, chegamos a mais um encerramento aqui de podcast no Borussia Dortmund Brasil. Eu agradeço de coração a presença de vocês e na sexta-feira vamos postar o tópico Faça Sua Pergunta, né, no Instagram, e aí vamos responder a pergunta de vocês em relação ao futebol em um todo, tá bom? Pode ser Borussia Dortmund, pode ser o que vocês quiserem perguntar, vamos responder aqui com muita calma, com muita tranquilidade, sempre tentando o máximo de transparência com vocês. Muito obrigado, e como diria uma lenda, um conhecedor do futebol alemão, um jornalista, tchau, tchau!